Obrigado, Thiago. Boa tarde, pessoal. Bem-vindos à conferência do terceiro trimestre do XP Selection, né, o fundo de fundos imobiliário da XP Asset. Bom, meu nome é André Mazetti e junto com o Leonardo Santana, aqui da equipe de gestão de fundos imobiliários, falaremos aí hoje com os senhores sobre os highlights do trimestre, né, tanto na ótica dos principais acontecimentos no mercado interno e externo, né, que afetam aí os ativos listados em bolsa, como é o caso aqui do nosso XPSF11, né, o nosso XP Selection, e também aí falaremos dos highlights do portfólio do fundo, né, naturalmente, de todo o mercado de fund of funds, né, de todo o mercado de fundo imobiliário mais à frente ali com o Leonardo. Bom, vamos começar aqui com um breve resumo do terceiro TRI, aqui no slide 4. Legal, bom, vamos lá. Foi um trimestre bastante volátil nos mercados internacionais. Os preços das commodities seguiram muito elevados, né, devido a grande parte ali à desorganização das cadeias logísticas, né, que em função da alta demanda, com o mundo voltando aí às atividades normais após o pior da crise, impactou diretamente. Na China, nós vimos aí as preocupações acerca de crédito, né, de grandes empresas. Acho que a de maior repercussão aqui foi o caso da Evergrande, que é uma grande incorporadora, a segunda maior do mercado chinês, que foi identificado riscos de calote bilionários, tá? Nos Estados Unidos também vimos aí a possibilidade de aperto monetário por parte do FONC, né, que é o Copom ali norte-americano, trazendo aí, né, de uma certa forma, mais incerteza sobre o crescimento mundial, né? Então, foi um trimestre bastante volátil no exterior, e aqui no Brasil não foi diferente, infelizmente, né? Até a falta de perspectiva do mercado em relação ao compromisso fiscal do governo, né, em meio à PEC aí dos precatórios, o auxílio, né, aos vulneráveis, podendo aí furar o teto de gastos, a retirada aí, acho que de pautas importantes relacionadas aí a reformas estruturais, trouxeram, de uma certa forma, bastante incerteza e volatilidade para o mercado brasileiro, tá? E com isso, nós vimos aí uma abertura muito forte nas curvas de juros e uma forte desvalorização também no câmbio. A inflação também foi muito alta nos últimos três meses do trimestre. Tivemos uma inflação por volta de 1%, né, uma inflação mensal de 1%, muito acima do que a gente vinha observando nos meses do primeiro semestre, e as perspectivas de uma Selic mais alta para controlar essa inflação bem alta derrubaram as previsões do PIB aí para 2022 em diante. Pelo lado positivo, né, falar um pouco de coisa boa, vimos aí que a vacinação seguiu muito forte no país. O Brasil ultrapassou aí países desenvolvidos, está bem acima da média mundial nesse cronograma de vacinação, e em função disso as atividades têm voltado com bastante força, tá? Quando a gente observa alguns tracks de mobilidade que a gente acompanha super de perto, a gente já vê que o Brasil está bem próximo aí de fatores aí pré-pandemia. Então, por exemplo, no setor de real estate, né, em específico aí no setor logístico, segue muito forte a necessidade logística, né, a tese de last mile relacionado aí ao crescimento do e-commerce, que foi impulsionada aí pela crise. Cresceu a necessidade de galpões bem localizados e próximos aí de grandes cidades. No setor de lajes corporativas também, a grande redução do próprio home office, né, começou aí uma movimentação interessante no setor. A gente já vem observando uma vacância, né, que vem reduzindo aí gradualmente em algumas regiões específicas. Quando a gente fala rapidamente ali de malls, a gente começa a ver que alguns shoppings surpreenderam, né, no que tange a resultados, né, anuais, tiveram performance até superiores à pré-pandemia. Então, assim, o setor, de uma forma geral, né, a despeito de todo esse macro um pouco mais turbulento, conturbado, segue muito forte. A gente segue muito confiante também quando a gente fala um pouco aqui do mercado de CRI. O CRI vem, né, de uma certa forma, conquistando ainda mais o seu espaço na indústria de crédito, como uma fonte importante aí de crescimento, né, de financiamento, né, e a gente vê aí que as emissões e o estoque de CRI bateram recordes históricos, né. Então, isso afeta positivamente o mercado de fundo imobiliário
E mais adiante o Leonardo também vai falar sobre isso, principalmente com esse novo ciclo de juros, né? Esse novo patamar de juros. Aqui no XP Selection, o fundo navegou aí o trimestre com um número de movimentações no portfólio menor do que a sua média histórica, tá? Com a grande volatilidade nos preços dos ativos aí do mercado, a gente optou em sermos mais conservadores, tá? Nas alocações. Seguimos aí o nosso mindset defensivo, no sentido de termos uma concentração maior em fundos de papel. Acho que a gente sempre bate nessa tecla, né? Sempre fala isso nos calls trimestrais, que os fundos de papel são menos voláteis, né? E em momentos de abertura de juros, como justamente esse em que a gente está vivendo, esses fundos de CRI com posições pós-fixadas vão seguir aí, né, com aumento nas distribuições. Isso é reflexo, né, da estratégia desses ativos, e aí, né, naturalmente, vão se beneficiar aí nesse cenário. Então, naturalmente, o nosso foco foi a alocação em ativos que contribuirão mais no carrego, né, e depender um pouco menos de ganho de capital. Leonardo também vai falar um pouco mais sobre isso adiante, tá? Outro ponto, acho que importante, que vale mencionar, mas como um aspecto aqui, né, um fato subsequente, a XP Asset aqui entrou com mandado de segurança na Receita Federal contra aí o recolhimento de impostos de renda retido na fonte sobre ganho de capital nas vendas de cotas de outros fundos imobiliários aí pelo nosso FOF, pelo Selection. A gente basicamente está pedindo a compensação devidamente corrigida. A gente entende que essa cobrança pela Receita Federal é equivocada, tá? Não só a gente, mas eu acho que boa parte dos outros gestores de FOF estão seguindo essa mesma atitude, nessa mesma medida. E dado que a gente está falando aqui basicamente em ganho de capital de ativos que são isentos, né? Assim como, né, quando a gente faz uma comparação aqui com um fundo imobiliário que está vendendo um galpão logístico, por exemplo, e nessa venda, né, ocorre um ganho de capital. Nessa situação, ocorre a isenção. Aqui é exatamente a mesma coisa, essa é a nossa visão. Então, o fundo aí já recolheu mais de 6,5 milhões de reais em imposto. A nossa cabeça, obviamente, é continuar recolhendo até que tenha aí uma decisão favorável aqui à gestora, ao fundo, mas a gente segue informando aí os senhores aí por meio dos relatórios mensais, tá? Bom, passando para o slide 6, falando sobre os destaques operacionais aqui do fundo no terceiro trimestre, tá? O resultado do fundo, né, segue bem em linha com a distribuição feita aí aos cotistas. Então, estamos falando aí de uma distribuição de R$ 2,10 no trimestre, ou seja, 70 centavos aí, em média por mês, né? Seguimos fortes aí na performance, diria que um dos melhores FOFs aí em comparação aos peers. A gente vai explorar também um pouco dessa comparação mais adiante. Seguimos também muito forte aqui nas alocações no trimestre. Foram mais de 50 milhões investidos aí em basicamente 16 fundos imobiliários, com um dividend yield médio ponderado superior a 10% ao ano, tá? Isso acima do dividend yield do IFIX, que está na casa ali dos 9% ao ano. Com as nossas alocações mais voltadas, como eu falei, para fundos imobiliários de papel e até mesmo, eventualmente, em papel pós-fixado diretamente pelo nosso FOF, o nosso dividend yield tende aí a descolar de forma positiva, ainda mais do IFIX nos próximos períodos, é o que a gente espera aqui do nosso produto, do nosso fundo. Por fim, né, realizamos ganhos de capital no trimestre na ordem de R$ 1,5 milhão, então estamos falando aí basicamente de 36 centavos por cota. Bom, vamos aprofundar um pouco mais aqui a parte macroeconômica, a partir do slide 8. Maravilha. Bom, em relação ao PIB, acho que a gente sempre menciona isso, né? O nosso time macro aqui da XP Asset sempre sinalizou um PIB mais forte em relação ao crescimento né, para 2021. Quando o mercado sinalizava algo como 2%, a gente já estava ali em 4%, 4,5%. O mercado já fez esse catch-up, né? E hoje está aí basicamente 5%, como a gente consegue ver, de crescimento de PIB para 2021. Nossa preocupação, de fato, é mais olhando para frente, né? Então, ano que vem em diante, com esse cenário de juros mais alto e inflação pressionada,
E ainda será um ano eleitoral, né? Esse é um ponto que, historicamente, no Brasil, é um ano mais volátil, né? Anos de eleição, ainda mais com uma eleição que promete ser bem polarizada. Sobre Selic, também é impressionante como o cenário muda bastante, né, pessoal? Assim, eu acho que, ao comparar com o nosso último call trimestral, a gente falava de uma Selic terminal de 6,5% a 7% ao ano, e agora, nesse trimestre, já estamos falando aí de algo superior a 10% ao ano, ou seja, 2 dígitos aí, tá? Aumento bem forte aí, deterioração grande do cenário aí fiscal. Seguindo para o slide 9, em função aí da piora no fiscal, né, já comentada, nós vimos aí níveis da confiança, de confiança e industriais já em queda nesse trimestre, né, tudo basicamente reflexo aí do ambiente de juros mais alto, inflação pressionada, né, e também boa parte, né, desorganização aí das articulações do governo. Nós aqui da XPA Asset, a gente sempre está muito em contato aí, né, muito próximo dos empresários, sobretudo na ponta de originação das nossas operações, e o clima diria, entre aspas, um mix aí de confiança, mais na verdade, de desconfiança, né, em relação ao próximo ano, né, como eu falei aqui, vai ser bem desafiador nessa volatilidade toda, mas também, por outro lado, aí, essa retomada da economia, né, essa demanda toda reprimida do mercado, mas diria que é um balanço aí mais para o negativo, por isso que a gente tem aí uma queda aí na confiança, né. Seguindo aqui para o slide 10, pessoal, falando um pouco aqui de inflação, né, em nível de emprego. Bom, como a gente, né, já vem falando, o PCA segue bastante pressionado, até uma preocupação nossa aqui, né, nós vimos aí que segue desancorado aí para 2021 e 2022, até no relatório Focus semanal que saiu aí na segunda-feira, que a gente observou, começou aí, né, um efeito já na inflação de 23, aquele GPM muito pressionado dos últimos 18 meses, né, que a gente já vinha relatando nos últimos calls trimestrais, de alguma forma iria impactar nesse IPCA mais à frente, dado que o GP é uma inflação, como todo mundo sabe, aí do atacado, e com a alta da demanda, né, reprimida, e com a reabertura gradual da economia, esse IPCA, né, seria impactado na veia, né? Isso a gente já vem relatando há um tempo e não é novidade para ninguém. Vimos aí também que, né, o INCC, que é a inflação da construção, que vinha aí num pace de 2% de aumento ao mês, começa a voltar para um ritmo um pouco mais comportado, vamos dizer, né, mais saudável, ainda assim alto, mas na casa aí próximo de 0,5% ao mês. E por fim aqui no CAGED, acho que mostra aí que a recuperação do emprego segue muito forte, evidenciando aí a retomada do trabalho, tá? Bom, pessoal, passo a palavra aqui para o Leonardo, que vai passar aí os highlights do setor de fundos imobiliários e também do portfólio do nosso FOF. Bom, boa tarde, pessoal. Indo para o próximo slide, por favor. Vamos começar falando primeiro aqui do mercado de FIIs. Sem dúvida foi um trimestre bem turbulento aqui para o mercado como um todo, mas a gente conseguiu perceber a maior robustez aqui da indústria de FIIs em si, quando comparado a anos anteriores, a crises anteriores, né? Então, o mercado de FIIs, mesmo nesse trimestre bem volátil, atingiu 647 fundos registrados na CVM, sendo 375 negociados na P3, então um incremento bem significativo aí, quando comparado a 2020. E o número de ofertas, considerando aqui apenas ofertas 400, aquelas ofertas destinadas ao público geral, conseguindo atingir 18 bilhões aí até o fechamento de setembro. Então, é um número bem próximo já aos anos anteriores, 2019 e 2020, faltando ainda 3 meses, com o número de ofertas aí sendo no total de 54. Vale reforçar aqui que não estão presentes as ofertas 476, que são ofertas que a gente tem visualizado novas demandas aqui atualmente por parte dos distribuidores, dado o cenário um pouco mais difícil para a captação aí perante o público geral, tá? A gente mantém um otimismo com relação ao crescimento da indústria em si, apesar de acreditar que esse crescimento vai ser
inferior ao que encontrado, principalmente no ano de 2020, com um crescimento bem rápido ali na virada de 2019 para 2020, e isso a gente acredita pode trazer muita incerteza para as novas ofertas, né? Até a gente ficou mais distante de novas ofertas, principalmente aquelas ofertas de fundos de novas teses, novos gestores, que poderiam desencadear em posições com pouca liquidez dentro do nosso FOF. Tá? A gente preferiu entrar em mercado secundário ou ofertas primárias, que a gente tivesse uma visualização de uma liquidez um pouco mais favorável para esse cenário de volatilidade que a gente vislumbra aqui para os próximos meses, que o André citou anteriormente. Tá? E aqui vale mais uma visão nossa para o investidor em geral, ao analisar as ofertas que estão ainda aparecendo no mercado, a diligência se torna cada vez mais importante aqui, quando a gente considerar que a captação não vai ser uma captação integral, que é o que a gente está vendo nas últimas ofertas realizadas. Então, vale fazer uma diligência mais detalhada aqui para ver o que o gestor vai fazer com esse fundo, caso a oferta não atinja o montante esperado, se tem capacidade de entregar o yield que está prometendo. Tá? Passando para o próximo slide, por favor. Aqui, mais uma vez, mais alguns números sobre o mercado. Então, em relação ao valor de mercado versus o PL do FIIs, dada a turbulência, a gente tem um desconto aí, aqui dados até agosto, que a B3 divulgou no seu último relatório. Então, você tem um desconto aí no mercado em geral de cerca de 20 bilhões entre o PL, que seria as cotas patrimoniais, os FIIs e os valores de mercado, dada essa depreciação relevante que nós tivemos aí nos últimos meses. Em termos de desempenho, nós observamos ali em julho uma recuperação forte nos FIIs, que foi derivada principalmente ali da queda da proposta de imposto de renda relacionada ao tópico de FIIs, né? Então, lembrando que em junho veio aquela proposta que iria acabar com a isenção de rendimentos sobre FIIs, e em julho, o nosso ministro da Economia, juntamente com o relator da proposta, retiraram qualquer possibilidade, dando uma visão aí para os próximos meses e anos, que é difícil voltar essa pauta aí de não isenção de rendimentos de FIIs aí no futuro, tá? Então, trouxe uma tranquilidade aí para os investidores e uma recuperação no mês de julho, mas no mês de agosto e setembro, praticamente não, mais do que anularam essa performance positiva de julho, aí, levando a uma performance negativa de 1,42 no trimestre, principalmente por conta desse cenário já comentado aqui no início da reunião, de elevação da curva de juros e pressão inflacionária que não arrefeceu aqui nesses meses. Do lado de volume de negociações, a gente também teve notícias boas no mercado como um todo. Então, o volume em 2021 já atingiu 51,7 bilhões até setembro, volume também bem próximo de 2020, ainda restando 3 meses para finalizar o ano. Então, passando para o próximo slide, por favor. A gente vê aí que, apesar de uma queda aí nos 3 últimos meses do volume médio mensal, ainda tem se mantido em um patamar elevado, aí por volta de 5 bilhões, um volume médio mensal, e o volume médio diário, como talvez a notícia mais positiva aqui em termos de negociação, atingindo 278 milhões aí por dia em média. Tá? Então, é uma indústria com certeza muito mais robusta hoje em dia do que a gente viu em crises anteriores. Tá? Passando para o próximo slide, por favor. Aqui, em termos de número de investidores, então, o número de investidores aí atingindo a marca praticamente 1,5 milhão aí, no fechamento de setembro, mostrando aí a capacidade dos investidores em adentrarem uma nova indústria. A gente tem a visão que tem ainda muito espaço para crescer, a indústria de FIIs é uma indústria relevante para uma composição de um portfólio diversificado, na nossa visão. Então, ainda tem muito espaço de crescimento aqui em termos de número de investidores, principalmente quando você compara a bolsa de valores do lado de renda variável, de ações em si, ou mesmo comparando até em indústrias mais desenvolvidas como os Estados Unidos, o espaço é enorme aqui para o crescimento. Tá? Em tipos de investidor, essa pizza aí mudou marginalmente, então a gente viu alguns acréscimos aqui em termos de custódia de FIIs em investidores institucionais e não residentes.
muito por conta dessa depreciação que proporcionou aí esses investidores que têm um pensamento mais de médio e longo prazo entrarem em preços bem atrativos, com dividend yield bem atrativo aí para carrego dessas posições, tá? Passando para o próximo slide, por favor. Aqui vamos entrar em relação à performance do fundo em si. Então, nós, como sempre, trazemos esses 4 gráficos para mostrar a performance do fundo ao longo do tempo e dar ênfase aqui na performance trimestral. Então, no primeiro gráfico superior da esquerda, a rentabilidade comparada contra o CDI e FIX. Com essa depreciação das cotas de FIIs, nos últimos 3 meses, a gente vê a queda um pouco abaixo de CDI aí das métricas, considerando cota patrimonial mais rendimento ou valor de mercado mais rendimento, mas como a gente vem mencionando nos relatórios mensais que divulgamos, uma queda muito mais expressiva na cota do secundário do que a gente considera, vamos dizer assim, justo, né? Seria o valor justo do fundo, que cota patrimonial mais rendimento tem um acumulado aí de 104,05. Então, tem um gap muito grande entre cotas do mercado e cota patrimonial. Essa é uma informação que a gente divulga diariamente no nosso site, está acessível a todos que queiram visualizar esse, vamos dizer assim, desconto que se encontra no secundário, que a gente vai entrar mais em detalhes mais à frente, tá? E mesmo com essa performance do secundário mais impactada aí pela um impacto bem relevante, até se considerar a indústria de FOFs inteira, a gente vê que a performance do fundo aí ao longo do tempo é superior ao IFIX, tá? De uma maneira até expressiva aí, considerando o impacto, principalmente nesses últimos 3 meses. O segundo gráfico do lado direito superior é o resultado financeiro do fundo versus o resultado distribuído. Então, conforme o Mazzetti já adiantou, nos últimos 3 meses a gente ficou bem parelho aí, 0,70 de distribuição e próximo 0,70 em resultado. Abaixo, o gráfico da esquerda inferior, o volume negociado do fundo, né? Então, a gente vê que apesar de uma liquidez um pouco mais desafiadora no mercado de FIIs como um todo, nesse trimestre, o fundo conseguiu se manter naquele range ali entre 500 mil e 1 milhão de negociações, tá? E uma notícia que a gente considera positiva, mesmo nesse cenário de estresse no mercado, uma evolução do número de cotistas aí atingindo a marca superior a 20 mil cotistas do fundo, tá? Então, a gente considera um número importante aqui do ponto de vista da nossa gestão. Passando para o próximo slide, por favor. Aqui, esse e o próximo slide são 2 novos estudos que nós, inclusive, incluímos no relatório mensal recentemente, que a gente divulgou. A diferença aqui é apenas que nós atualizamos agora nessa apresentação trimestral para os dados das cotas patrimoniais que foram divulgados depois que a gente divulgou o relatório mensal, referente a 30 de setembro. O primeiro estudo, a gente compara a relação entre valor de mercado da cota do nosso fundo, XPCF11, e o valor da cota patrimonial, tá? Como a gente sabe, os FOFs, ele possuem como característica, e por conta de regulação, marcação a mercado em seus ativos. O que quer dizer isso? Que todos os FIIs são marcados com os valores de tela, né? Os valores precificados no mercado conforme as negociações vão ocorrendo diariamente, os valores de fechamento. Então, com a deterioração dos FIIs, que ocorreu principalmente nesse último trimestre, a cota patrimonial do fundo, do FOF ou de qualquer outro FOF do mercado, consequentemente também tem uma depreciação. O que a gente observou, que eu já comentei anteriormente, é que essa depreciação na cota de mercado patrimonial, na cota de mercado foi muito superior à cota patrimonial em si, ou seja, há um desconto aí, considerando a data base de 30 de setembro, de aproximadamente 10%, que é essa primeira retinha aí do gráfico que a gente inseriu entre a cota do mercado secundário do fechamento de mês, 81,38, e a cota patrimonial, esses 2 casos ex-rendimento, no dia 30 de setembro. Tá? Só aí a gente já observava um desconto nessa database. Considerando ainda que os FIIs que investimos dentro do XPSF11 também estão com desconto para a cota patrimonial dos seus respectivos FIIs, ou seja, se a gente tem uma alocação no fundo de tijolo hoje, que está com uma precificação de R$100, mais a cota
patrimonial dele está R$ 110, tem esse desconto aí para a cota patrimonial que a gente julga que deveria caminhar aí ao longo do tempo para algo equivalente, tá? Então, se a gente fez esse estudo aqui, se a gente considerar que os fundos presentes dentro do XPSF 11 todos voltam para a cota patrimonial, aqui é os dois casos, seja se ele está acima da cota patrimonial, ele volta com, vamos dizer assim, um retorno negativo para 100% da cota patrimonial, e se ele está abaixo, ele também vai para 100% da cota patrimonial. Ainda a gente tem um desconto adicional aqui, considerando esse cálculo de 6,3%, e quando a gente faz o cálculo agrupado da cota do mercado secundário, mais esses dois ajustes, a gente tem uma possibilidade aqui, uma expectativa de retorno de no mínimo 16,9%, considerando apenas 100% da cota patrimonial dos fundos, tá? Lembrando que aqui não é uma promessa de retorno, a gente não pode fazer isso perante a legislação, é apenas um estudo que mostra a nossa expectativa aqui de uma expectativa de retorno para o nosso fundo e a discrepância que está esse desconto da cota no secundário, tá? Passando para o próximo slide, por favor. Aqui é um comparativo que a gente fez entre o nosso FOF e os demais FOFs da indústria. A gente pegou os FOFs que a gente possui no nosso outlist de fundos imobiliários, a gente tem um grupo de FOFs aqui, como dos demais setores. FOFs considerados que têm um histórico pelo menos 12 meses, com uma boa liquidez no mercado secundário, realizam distribuição de dividendos desde pelo menos fevereiro de 2020, quando foi o IPO do nosso fundo, tá? Quando a gente começou a trabalhar o nosso fundo aqui com negociações na B3. Esse estudo basicamente busca observar no passado de distribuições de todos os FOFs qual é a dispersão de distribuição de rendimentos entre os FOFs comparado à cota patrimonial. A gente utilizou a cota patrimonial aqui porque, na nossa visão, a cota patrimonial observa, é o resultado das decisões dos gestores em si, né? Então, é uma métrica mais fidedigna para ser utilizada num tipo de estudo como esse, tá? Então, conforme a gente vai observando as caixinhas, conforme mais alta, possui uma área maior em cada caixinha de FOF, significa que a dispersão de distribuição de rendimentos desse FOF é mais elevada, ou seja, ele não mantém uma constância, vamos dizer assim, em termos de distribuição de rendimento, considerando dividend yields, tá? Seja porque ou ele distribui um dividendo nominal mais volátil ao longo do tempo, ou a sua cota patrimonial é mais volátil por conta das suas decisões na gestão ativa ali no dia a dia da gestão. O que a gente observa aqui como resultado desse gráfico é que, nossa visão, a gente está bem posicionado no mercado, seja nas duas métricas, seja em termos de dispersão, que é o tamanho da caixinha, dessa caixinha mais gordinha que vocês estão vendo aí no gráfico. Nossa caixinha é uma das menores que tem dispersão, então a gente consegue manter um dividend yield bem estável ao longo do tempo, e se considerar principalmente esse mercado de fevereiro de 2020 até setembro de 2021, foi um mercado bem volátil com pandemia e agora esse estresse todo com elevação de juros e estresse com relação ao cenário fiscal. A gente conseguiu manter um patamar constante de distribuição de dividendos e ainda assim um patamar mais elevado do que a média dos patamares de distribuição dos demais gestores. Então, é um estudo aqui, é claro, com os resultados passados, mas é algo que a gente sempre está buscando aqui manter aqui em termos de gestão do nosso fundo, essa constância, essa baixa volatilidade em termos de rendimento, tá? Passando para o próximo slide, por favor. Aqui, adentrando um pouco mais nos detalhes da carteira, nós fechamos o trimestre com basicamente aí todo o PL do fundo alocado em FIIs. O nosso objetivo aqui foi aproveitar algumas oportunidades, tanto no mercado primário quanto no mercado secundário, para normalizar e tornar mais eficiente o nível de renda do nosso resultado, né? Então, como a gente vislumbrava, e é o que de fato aconteceu, um cenário mais difícil aí para mercados de fundos imobiliários, dada a elevação de taxa de juros, a capacidade de geração de ganho de capital, embora a gente tenha feito um ganho de capital relevante, conforme o Mazzetti citou anteriormente, se tornaria um pouco mais difícil, então a gente optou para
tentar sempre alocar o máximo possível do fundo para a linha de rendimento de nossa DRE ser mais efetiva. Lembrando que o ganho de capital em si tem uma baixa efetividade quando a gente considera justamente isso que a gente está pleiteando juridicamente, que é o pagamento do imposto de renda sobre esse ganho de capital, né? Então, conforme você vai fazendo o ganho de capital, realizando o ganho de capital, você tem que pagar no mês seguinte o imposto de renda, e isso faz com que você gere um resultado maior para pagar esse imposto. Então, a nossa ideia aqui, que já vem de vários calls trimestrais que a gente está mencionando, é otimizar essa linha de rendimentos advinda de fundos imobiliários e depender cada vez menos de ganho de capital, tentando manter a estabilidade de distribuição de investimentos no fundo, tá? Ou aumentar conforme essa característica dos fundos de CRI mencionada por Mazzetti. Em termos de exposição em FIIs específicos, tá? A gente optou novamente por ter uma concentração maior em fundos de CRI, pela nossa visão de proteção de patrimônio, as garantias que possuem os ativos que estão dentro desses portfólios de FIIs de CRIs possuem sempre essa gestão de risco de crédito com garantia, seja aval ou alienação fiduciária de imóveis, etc., que nos permite ter um maior conforto em termos de gestão de risco aqui do lado de FOF, tá? Além disso, conforme a elevação de taxa de juros ou o não arrefecimento da inflação, esses dividendos tendem a se elevar nesses fundos ao longo do tempo, e é isso que a gente está buscando com uma maior alocação de FIIs de CRI aqui. Então, você pode observar que nas nossas maiores posições a gente tem Capitânia, CPTS 11, Max Renda, Bari, XPCI, Mauá, TG Ativo Real, que no caso aqui a gente considera um pouco mais de desenvolvimento, que é um fundo que faz desenvolvimento de loteamentos, mas também tem uma estrutura de crédito aqui, KNCR, entre outros fundos de CRI aqui com uma exposição um pouco menor. Então, Capitânia é a nossa maior posição hoje, que é uma casa bem focada em gestão ativa do portfólio, que a gente gosta bastante, gestoras que realizam a originação e estruturação própria dos seus ativos, que conseguem taxas mais eficientes nos ativos que alocam. É o caso do CPTS 11, do Max Renda, da RBR, do XPCI. A Capitânia também, nesse portfólio, nos últimos meses, trimestres, fez uma migração relevante aí para um perfil mais high grade, que a gente vai comentar um pouquinho mais para frente aí, algo que a gente observa que relativamente aos papéis mais high yield possa ter um retorno significativo aí ao longo do tempo. Bari são um portfólio de CRIs mais pulverizados, com crédito em garantia real, mas recentemente também começa a adquirir CRIs corporativos, deixando a carteira um pouco mais conservadora, então também é uma das nossas principais posições. Mas mesmo com essa nossa maior exposição em fundos de papéis, a gente não deixa de ter uma exposição relevante em fundos de tijolo. A gente acredita que a nossa exposição em fundos de tijolo é uma posição satisfatória nesse momento mais agudo e volátil do mercado, então a gente tem uma exposição relevante em fundos de logísticas, RBRL, XPlog, VILG 11, Blue Cap, que são portfólios que também os gestores conseguem realizar uma gestão ativa. Então, no caso de RBRL, a gente viu nesse último trimestre uma gestão ativa no foco numa venda de um ativo, né, de um galpão logístico, que gerou um ganho de capital substancial para o fundo nesse trimestre, que vai ser distribuído agora no quarto e último trimestre do ano. E no caso, além de RBRL, XPlog e VILG, são gestores que possuem em suas carteiras um pedaço do portfólio alocado em ativos em desenvolvimento. Então, nesse cenário, que a gente vai comentar mais para frente, sobre setores específicos, que a gente tem muita demanda do e-commerce por galpões de alta qualidade, uma vacância ainda baixa nesse segmento, esses gestores que conseguem alocar um pouco do seu PL, do seu patrimônio do fundo, em ativos em desenvolvimento, tendem, ao longo dos próximos meses, ter um resultado significativo, sejam locando esses novos galpões para essa demanda forte que está vindo aí do e-commerce
antes mesmo do galpão ser finalizado, então antes mesmo da renda garantida, que muitas vezes é utilizada nesse tipo de operação, ser finalizada, trazendo um ganho adicional para o fundo, ou mesmo vender os ativos a mercado e distribuir um ganho de capital para os cotistas. Então, são posições em fundos de tamanho relevante, com uma liquidez relevante no mercado, que a gente acredita que possa ter esse upside mais à frente. Tá? E do lado de lajes corporativas, o nosso foco aqui ou está em portfólios mais primes, como o PVBI, por exemplo, que aparece aí na tela, ou em teses de turnaround, de retrofit de prédios, que a gente acredita que tenha bastante valor, como o Telos, que é o TEP11, e a RBRP11, tá? O RBRP11 tem um pouquinho dos dois até, bem focado em regiões premium. Em São Paulo já fez retrofit bem significativo em prédios em grandes regiões ali de São Paulo, e também com a gestão ativa consegue trazer ganhos de capital aí para os seus investidores, tá? Pode passar, por favor. Aqui é o breakdown do nosso book de FIIs, então, conforme eu estava falando, a exposição maior em CRIs chegando aí no final de setembro em 45% do PL, mas ainda uma posição relevante de tijolo, caso a gente tenha uma melhora de cenário econômico aí nos próximos meses. Seja escritório por volta de 20% do PL, logístico 15%, renda urbana 9% do portfólio, ainda uma posição significativa aqui do lado de tijolo. Em termos de tese de investimento, conforme mencionei, a gente buscou e vem buscando ser mais efetivo e tornando de maneira mais ótima a nossa linha de rendimentos dos fundos, né? Então, a maior alocação é em fundos destinados à renda, 81,5%, e ganho de capital, 18,2%, que são aquelas alocações que a gente faz taticamente no secundário, ou por meio de ofertas 4,76, tá? Meio de alocação mais relevante, a gente gosta bastante de gestão ativa aqui na nossa gestão do fundo, então o mais relevante acaba sendo o mercado secundário mesmo, 59,6%, mas também não deixamos de participar das ofertas primárias, principalmente nesse momento onde as ofertas têm menor liquidez e sair uma distribuição mais difícil para pessoas físicas, dado o comparativo com as taxas de juros de renda fixa. Muitas ofertas estão aparecendo aqui no âmbito institucional novamente, tá? Com que a gente tem analisado, o número aumentou bastante nos últimos meses, tá? Passando para o próximo slide, por favor. Aqui falando um pouquinho mais das perspectivas de cada gestor, de cada setor. Então a gente faz meio que uma análise SWOT aqui para mostrar os setores que a gente considera mais aquecidos ou mais fracos e as oportunidades e ameaças que cada setor possui aqui. Então, para quem viu a nossa apresentação trimestral no mês passado, algumas diferenças aqui. Fundos de papel, do lado superior da direita aqui, a gente estava mais para o centro, apesar de estar como um setor mais forte, a alocação mais forte no nosso portfólio, a gente trouxe um pouquinho para a direita aqui, refletindo o que a gente considera nesse âmbito de mais desafiador em termos de economia, de cenário fiscal, a gente considera uma oportunidade aqui para esse setor, principalmente dadas as estruturas de garantia, que ao longo do tempo acaba mitigando qualquer problema que a gente tenha com default, principalmente no curto e médio prazo. A análise que é realizada pelos gestores aqui em cada papel, análise de risco de crédito é essencial aqui nos gestores que a gente confia, nos gestores que têm um processo de investimento mais seguro. E também o benefício que o André citou anteriormente da indexação dos ativos, né? Então, aquele, vamos dizer assim, repasse do aumento da taxa de juros ou do não arrefecimento dos índices de inflação ainda pressionados pelos próximos meses, que a gente acredita que vai continuar ainda pressionados, acaba sendo atualizados nesses contratos de papel, nesses contratos de CRI, de maneira mais rápida, de maneira mais acelerada do que em fundos de tijolo. Então, acredito que em termos de yield, esses fundos vão se beneficiar aí nos próximos meses, tá? É claro que você tem a pressão inflacionária, o lado negativo também, que é a possibilidade de renegociações, e é nesse aspecto que a gente está focando as alocações um pouco mais aqui em portfólios high grade nesse momento, tá?
dado a incerteza que possa vir aí nesse ano eleitoral. A gente acredita que haverá um melhor desempenho nessas teses high grade versus high yield, além dessa questão de termos de risco de crédito. A gente acredita que papéis e estruturas high grade consigam repassar essa elevação de taxas de juros para os yields das estruturas, das operações, mais rapidamente do que os high yields, porque os high yields hoje, você já vê taxas elevadas de IPCA mais 11, IGPM mais 12, IGPM mais 15, para repassar toda essa elevação de juros numa operação nova, acaba que você vai afetar a demanda por esses papéis mesmo, né? De maneira mais relevante do que em portfólios high grades na nossa visão, tá? Então, aqui é a nossa percepção do lado de CRI. Passando aqui a bolinha mais embaixo no centro de galpões logísticos, a gente ainda vê como um setor conservador, um setor defensivo. Então, dado esse nosso cenário, acreditamos que é um setor relevante para se ter na nossa carteira, como nós temos. A gente tem ainda o aspecto positivo da demanda ainda forte do e-commerce, como citei, um baixo nível de vacância nesses galpões de alta qualidade, a tese last mile cada vez mais presente no nosso mercado aqui de imóveis. Hoje, por exemplo, a gente teve resultado de lojas americanas, que está entrevista de resultados de lojas americanas do resultado do trimestre, onde a pessoa que estava apresentando se referiu falando que estava aumentando essa presença em last mile, tentando entregar os produtos em algumas horas e não em um dia. Então, é uma tese cada vez mais forte aqui para esse segmento de e-commerce, que a gente acredita que vai gerar uma demanda relevante nesses grandes centros. A questão dos fundos que possuem uma parcela em desenvolvimento pode se beneficiar desse movimento do e-commerce. E aqui, mais pensando em longo prazo, a gente acredita que o que a gente viu nos últimos trimestres foi que os próprios fundos possuíam bastante liquidez, porque conseguiram fazer muitas ofertas e converter essas ofertas em novos ativos, o que acabou pressionando bastante os níveis de cap rate de aquisição dos ativos dos galpões logísticos, né? Então, os níveis, algumas vezes a gente até achou exagerados aqui das operações, e conforme esses fundos, que eram grandes demandantes dessas áreas, não consigam fazer novas emissões ou não consigam levantar novos capitais aí nos próximos meses, que serão mais difíceis para novas captações, esse processo, ao longo do tempo, tende a se refletir. A gente ainda não viu o sinal dessa reversão aí em termos de cap rate, mas é algo que a gente acredita uma tendência aí para os próximos trimestres, tá? Então, gerando oportunidades melhores para os fundos aí quando esse mercado melhorar. Do lado negativo é que esses fundos, muitas vezes, a gente não colocou como uma extrema oportunidade como fundo de crise, que esses fundos muitas vezes possuem contratos atípicos que demoram um tempo mais relevante aí para repassar essa inflação que a gente está observando, essa pressão inflacionária. Então, os dividendos tendem a se elevar com uma velocidade menor do que comparado a fundos de papel, por exemplo, tá? Do lado da direita, ali, uma bolinha um pouco acima da linha horizontal, são os FIIs de shopping. A gente considera como uma oportunidade por conta de ter observado, principalmente nesse último trimestre, que a reabertura resultou em números operacionais muito relevantes, muito positivos. Em alguns casos, shoppings voltados principalmente para a média e alta renda, com números superiores à pré-Covid. Visualizamos redução de descontos, melhores na inadimplência. Então, é um portfólio que a gente está de olho, realizou algumas alocações no último mês, principalmente marginais, algumas novas alocações marginais, porque a gente está estudando aqui qual será o impacto dessa continuidade de pressão inflacionária nos próximos meses nesses fundos, tá? Todo mundo sabe aqui que a pressão inflacionária acaba impactando classes menores, né, classe média baixa, em termos de consumo. Então, a gente pode ver, a gente até já observou em índice de confiança de
de agosto a setembro, alguma queda nos índices de confiança do setor de consumo, do lado de varejo, números não tão fortes como a gente observou em meses anteriores, então a gente tem uma preocupação aqui, o quanto esse impacto inflacionário pode refletir nos resultados do shopping, mas olhando para os preços de tela, são preços convidativos e principalmente aqueles portfólios que possuem ativos mais considerados mais premiums, ativos voltados para a média e alta renda, tendem a sofrer um pouco menos com essa pressão inflacionária. Essa é a nossa tese aqui, tá? A bolinha ali dos prédios representando as lajes corporativas. Aqui a gente está bem neutro no gráfico, porque a gente vê tantos pontos positivos como negativos aqui, basicamente neutralizando essa tese, tá? Por um lado, a gente tem algumas dúvidas, algumas incertezas com relação ao desdobramento da política de home office. Então, a gente tem conversado com players dos setores, ou mesmo gestores desses FIIs, e o que tem observado é que há muitas empresas diminuindo seus espaços nos escritórios, apesar de não adotar 100% home office, a política de trabalho híbrido aí parece ter uma recorrência maior, pelo menos nesse pós-vacinação inicial, vamos dizer assim. E com isso a gente está vendo ainda muitas renegociações para devolução de área, ou mesmo renegociações de alguns players saindo de algumas regiões e indo para regiões mais premium. Como ele pode reduzir uma área, não vai precisar de tanta área como precisava na época pré-Covid, ele está optando para ir para uma área mais premium e aproveitando esse momento de mercado que ainda em algumas regiões tem uma vacância elevada para solicitar isenção de alguns aluguéis por alguns meses, alguma carência desse tipo. Ele está tentando se beneficiar nesse momento de mercado, tá? E aqui também tem a questão de elefantes brancos. Temos algumas regiões não tão premiums, mas periféricas com prédios novos, prédios excelentes de qualidade, mas que estão em regiões que a gente tem ainda grandes dúvidas conforme como que vai se dar a recuperação desse setor de lajes corporativos nessas regiões com tanto estoque novo de ativos, tá? Então, esses seriam os pontos mais duvidosos aqui do nosso lado. E, por outro lado, a gente vê, olhando para o preço de tela, ativos muito convidativos, principalmente quando a gente considera o preço de custo de reposição desses imóveis versus o preço da cota de tela dos FIIs, né? Lembrando aqui que, assim como outros índices de inflação, o INCC também tem uma pressão inflacionária bem significativa nos últimos 12 meses, acima de 15%, e essa elevação desse índice, que é mais voltado para o índice para fatores de construção, tende a pressionar o próprio custo de reposição dos imóveis e elevar as cotas patrimoniais do fundo no momento de revisão dessas cotas patrimoniais, no momento de reavaliação dos ativos. Então, a gente acredita, principalmente na virada do ano, onde se concentra o maior número de revisão da avaliação dos ativos, que haverá uma discrepância ainda maior entre termos de custo de reposição e o preço de tela desses imóveis. Mas, por outro lado, a gente acredita que para investir nos imóveis lajes corporativos agora, a gente precisa de um horizonte de investimento de um pouco de mais médio e longo prazo, dado todo esse cenário que a gente já repetiu algumas vezes aqui, que a recuperação que a gente vislumbrava para esse setor aqui no início do ano vai ser um pouco mais demorada, principalmente para alguns adiamentos de investimentos por parte das empresas. Então, é um setor que a gente considera mais neutro aqui, tá? Do lado tem um setor de renda urbana, a caixinha está um pouquinho mais assim na esquerda ali. Esse setor sofreu bastante nos últimos meses com relação até a presença de contratos atípicos em seu portfólio. Então, aquele de repasse de inflação que eu mencionei é um pouco mais demorado nos contratos, né? E, consequentemente, a renda advinda de dividendos para os investidores acaba tendo, vamos dizer assim, uma normalização, demora até o ramp-up dessa renda aqui nesse tipo de setor.
Mas são setores também que possuem uma demanda inelástica, né? Principalmente varejo de alimentício ou educacional, é uma demanda aí que se mantém estável, ou até no educacional, com a reabertura de economia, esse setor tende a se beneficiar aí com volta de aulas presenciais e tende a ter uma demanda melhor aí para esse tipo de ativo, tá? Mas nesse momento a gente ainda acredita que tende a recuperação ser ainda mais lenta do que em lajes corporativas, tá? Em termos de preço do mercado secundário. Ali embaixo você tem o setor de agências, acho que é um setor de FIIs que ficou bem evidente no último mês após uma renovação de contrato em um FII específico com um banco, onde teve um decréscimo bem relevante em termos de aluguel, mas que muita gente já esperava, dado esse novo cenário mesmo para agências, né? De diminuição de número de agências, as pessoas acabaram se acostumando com esse período de pandemia a realizar a grande maioria das operações online, através do celular até, então é algo que se desenvolveu muito mais rápido do que a expectativa pré-pandemia, e a gente ainda considera um setor com muito risco aqui, tá? A gente não acredita que as renegociações já se esgotaram, a gente acredita que possa ter futuras renegociações. Hoje mesmo também, outro resultado comentando aqui, o Santander comentou sobre a diminuição de agências que sobrepõem em bairros, então é algo que a gente observa com muita cautela esse setor aí, principalmente quando vamos dizer, monoinquilino, tá? E por último aqui, falando um pouquinho de hotéis, a gente vê o setor em si como um setor que tem uma oportunidade relevante, dado o quanto sofreu aí nos últimos meses. Então, quando você conversa com gestores de hotéis, eles ficam até deslumbrados aqui com as oportunidades de adquirir novos ativos, com a oportunidade que está batendo na porta deles hoje em dia, dado os grandes descontos que eles possuem para adquirir novos ativos hoje. Por outro lado, também a gente tem o fluxo de turistas voltando, uma demanda reprimida aí, que pode favorecer o setor nos próximos meses, principalmente nessa época de férias de fim de ano aqui, mas a gente também tem um impacto talvez negativo, que a gente ainda não viu uma volta relevante de turismo executivo, né? Então, os profissionais acabaram se adaptando bastante com relação a realizar reuniões virtuais, então a gente acredita que esse desdobramento de home office, o trabalho híbrido, acaba desfavorecendo esse tipo de turismo. Por isso a gente acredita que, dada a relevância desse tipo de turismo para o setor, ainda, apesar da oportunidade em termos de preços, ainda é um setor que talvez o que mais demore a se recuperar aí no médio prazo, tá? A gente não tem nenhuma posição hoje e não acredita ter a confiança ou relevante para abrir uma posição de alocação nesse setor nos próximos meses, tá? Assim como o setor de agências. É o mesmo pensamento aqui do time de gestão. Passando para o próximo slide, por favor. Bom, aqui é a perspectivas do fundo em si. Acho que a gente já mencionou bastante o nosso objetivo nos próximos 6 meses, então, seguir cautelosos em termos de alocação, com foco principalmente em otimizar a nossa linha de rendimentos aqui, seja através de FIIs de CRIs e outras oportunidades que a gente está em análise nesse momento evoluir ou voltar a ter alocação diretas em CRIs. A gente já teve alocação direta em CRI, propriamente dito, no início do nosso fundo, após o nosso IPO, para efeitos de alocação de caixa, e a gente está pensando em voltar a ter essas alocações aqui de maneira estratégica agora, pensando nessa elevação de curva de juros, que deve se manter aí num horizonte de tempo relevante, e
e a gente acredita que isso poderia beneficiar em termos de rendimento aqui nossos cotistas, propiciando rendimentos estáveis, mais elevados e com menor volatilidade, dado que o impacto na marcação de crise é menos relevante do que o impacto que a gente está vendo nas cotas de FIIs no mercado secundário. Tá? Do lado de ofertas primárias, a gente está bem cauteloso, então a gente continua analisando as ofertas que aparecem para a gente aqui por meio dos distribuidores, mas, de fato, a gente pretende mais focar nesse lado de crise, nesse lado, vamos dizer assim, dessa parte renda fixa, crédito privado, onde a gente consegue ter uma gestão de risco do nosso portfólio mais nítida aqui na nossa visão, nesse momento mais turbulento. Tá? A gente acredita que nos próximos meses vamos ter algum ciclo de desinvestimento de algumas teses que possam se maturar e abrir espaço para essas novas teses que eu estou mencionando hoje. E dessa maneira, a gente acredita que com a exposição maior em FIIs de crise ou crise direto, a gente consegue manter vamos dizer, esse spread de dividend yield do fundo, quando comparado à taxa livre de risco, a taxa de juros de renda fixa, preservado. Tá? O objetivo é nosso manter esse spread, essa diferença, esse diferencial de juros preservado, para que tenhamos retornos superiores à renda fixa aqui no nosso portfólio. Tá? 6 meses adiante, mais ou menos pensando ali em março e abril, se comparar ao nosso comentário do trimestre anterior, é claro que as incertezas hoje são muito maiores do que a gente apresentou na nossa apresentação trimestral anteriormente. Tá? Então, a gente tem um cenário fiscal muito mais desafiador, principalmente com as notícias apresentadas em relação à quebra do teto de gastos na última semana, principalmente, e a pressão inflacionária não arrefecendo. A gente tem um número bem ruim de IPCA 15 divulgado ontem, e com isso as perspectivas de mercado, e no nosso time da XP Asset aqui, é que as taxas de juros vão se manter no patamar de 2 dígitos aqui por pelo menos todo o ano de 2022. Tá? Com essa nossa perspectiva, com essa nossa incerteza, a gente acredita que a recuperação em FIIs de tijolo vai demorar um pouco mais. O portfólio está direcionado para, caso tenha alguma recuperação antes do previsto, a gente consiga ter resultados relevantes, como as posições que eu mencionei em tijolos anteriormente, mas a gente acredita que para novas alocações em FIIs de tijolo, novas teses, ainda vai ser um cenário complicado daqui a 6 meses. Tá? Então, a gente acredita que ainda 6 meses adiante, os FIIs de CRIs, nessa nossa expectativa, vão continuar sendo o nosso principal foco aqui em operações high grade, conforme eu mencionei, são operações que possuem uma possibilidade de repasse mais relevante aí frente a essa elevação de juros. Tá? Bom, acho que é isso. Acho que vou abrir para perguntas. Não sei se já tem alguma pergunta aí, Thiago. Temos 2 perguntas aqui. O Eric, ele pergunta: vocês estão planejando em modificar o atual portfólio para ficar melhor posicionado? Bom, eu acho que é um pouco disso que eu apresentei nesse último slide. Sim, a gente pretende atualizar o portfólio para ficar melhor posicionado nesse cenário de elevada taxa de juros, elevada curva de juros. Né? Então, a gente pretende acrescentar alocação em FIIs de CRIs ou FIIs diretamente, ou CRIs diretamente, me desculpe. Então, talvez a percepção seja uma mudança marginal, mas eu acho que é uma mudança que vai tornar o portfólio mais efetivo em termos de resultado, tá? Para o XP Selection. O André, ele pergunta aqui também: boa tarde. Primeiramente, parabenizo pela apresentação e pelas claras explicações. No decorrer da exposição, anotei algumas perguntas, as quais transmito abaixo. Primeira: com o mandato de segurança positivo, os 6 milhões serão revertidos ao fundo de que maneira? Quer responder essa daí primeiro, Leonardo? Depois eu... Sim, pode ser. Caso a gente tenha sucesso, acho que
a gente depende da resposta formal, né, da receita em si, mas a ideia é receber de uma vez o valor e corrigido pelo CDI durante o tempo que a gente pagou, tá? Durante o tempo de cada DARF, vamos dizer assim, que a gente recolheu de imposto de renda. Perfeito. E a segunda, com a depreciação do valor da cota no mercado secundário, bem como com o fechamento da janela de emissões, o fundo vislumbra realizar futuras emissões abaixo do VP ou pretende aguardar a equalização da cota do secundário com o VP? Obrigado. Não temos intenção de fazer emissão abaixo do valor patrimonial. A gente monitora o mercado diariamente, mas a gente não acha que é um momento favorável para fazer realizar uma oferta neste momento e não pretendemos fazer abaixo do valor patrimonial, tá? Só com relação ao mandado de segurança, desculpa só complementar a minha resposta anterior, só vale mencionar que é algo bem a médio e longo prazo aqui, tá? Esse processo jurídico demora bastante, então não é algo que a gente vislumbra ter um resultado favorável para o fundo no curto prazo, mas a gente segue acompanhando aqui diariamente as decisões jurídicas com o time jurídico, com a escritório jurídico que a gente contratou, tá bom? Acho que encerraram as perguntas. Bom, então, finalizando aqui a apresentação, a gente agradece a participação de todos. Lembramos que a apresentação ela foi gravada e a publicaremos no site do fundo nos próximos dias. Reforçamos também que o nosso canal de relação com investidores ele está sempre aberto e à disposição através do e-mail ri@xpasset.com.br e pelo site do fundo. Muito obrigado.